Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre aí na sua telinha no programa inédito, aos domingos às 19 horas e as nossas representações aos sábados às 21 horas. E claro, você pode assistir também pela internet no santaportal.com.br/TV. E se você perdeu algum programa do Fronteiras da Ciência, entre no nosso canal lá no YouTube. Entra no YouTube, coloque lá Fronteiras da Ciência 2020, se quiser ver os programas desse ano, ou 2019, os do ano passado. Hoje, meu convidado é digamos assim, o criador também, junto comigo, do Fronteiras da Ciência, responsável também pelo Fronteiras. Então, ele não é um convidado, ele é da casa, ele faz parte, o DNA dele está aqui no programa Fronteiras da Ciência, que é o meu velho e bom amigo também, meu cirurgião dentista, Dr. Orígenes Caetano de Santos Bastos. Opa! Ele está aqui com a gente mais uma vez para falar num assunto que eu acho que é de muito interesse a todos, principalmente nesse momento, que é sobre o karma coletivo, né? Nós estamos vivenciando aí uma situação por igual no planeta Terra e eu acho que é o momento da gente discutir um pouquinho sobre o karma coletivo ou aquilo que a gente quiser, abrir o leque, né? Isso. É um bate-papo aqui com o Dr. Caetano, sempre é muito gostoso, nem gosto de seguir muito uma linha, né, reta, né? Certo, a gente vai bifurcando de vez em quando. Bom, deixa eu só dar um recadinho antes da gente começar, que é da taróloga Márcia. Ela que atende, claro, como taróloga, em 3 etapas o seu trabalho. Primeira etapa, ela realiza todo o alinhamento dos chakras, depois ela joga o baralho cigano e, por último, joga o tarô. Depois dessa terceira etapa, você faz a pergunta que você quiser para ela, que ela vai te responder através das cartas, tá? Ela tem mais de 40 anos nesse serviço, ela é seríssima, todo mundo gosta muito da Márcia, até por ela ser extremamente certeira. Comigo foi incrível, né? E ela atende no WhatsApp 97403-0355, está aí na sua telinha, vou até repetir, 97403-0355, o consultório dela, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 313, Sala 1, Altos, em Santos. Doutor Caetano, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Como eu disse, você não é convidado, você é parceiro e é da casa. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar novamente aqui. Uma boa noite a todos vocês. E estamos aqui à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias, algumas informações e dar, assim, eu acho que uma tranquilidade maior para as pessoas, que todo esse momento aí gera muito pânico, medo, insegurança. E a insegurança é grande, né? É grande. E a doutrina espírita, ela tem o conhecimento, nos ajuda muito nesse momento. Não é que nos tranquiliza, mas nos dá uma segurança para passar pela dificuldade sem reclamar, sem blasfemar e sem achar que há uma injustiça aí. Então, eu acho que esse momento que já devemos ter passado em outras eras aí, né? E estamos passando por mais uma experiência dolorosa, mas que de grande aprendizado, né? Lembrando, o nosso querido Chico Xavier, que ele já dizia que 2019 era o ano limite, 2019, que depois disso o planeta começaria a mudar. E logo de cara, em 2020, passou a data limite dele, 2020, a gente começa com algo que simplesmente para o planeta. Acho que nenhum de nós, o amigo telespectador, eu, Dr. Caetano, um dia imaginou que o planeta todo iria parar, como na música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. É verdade. Nós estamos praticamente assim. Profetizou. Eu acho uma coisa muito interessante, porque quem ia imaginar que um vírus, uma coisa que não se vê, né, ia causar um movimento desse porte no mundo todo, né? E nós entendemos que isso faz parte de um crescimento, né? Então, da mesma forma que surge esse vírus, vai ter um avanço na medicina, vai ter um avanço em todas as áreas do conhecimento para poder suprir essa dificuldade de hoje. Mas eu acredito que talvez o maior avanço que possa acontecer é realmente a relação entre as pessoas. E principalmente a segurança que a pessoa
vai passar a ter consigo mesmo, porque vai um momento de muita reflexão. Muita reflexão, porque imagine você ter que ficar parado em casa, dentro de casa, você não vai trabalhar. Com toda a família? Com toda a família, com pessoas que você gosta, mas às vezes pode ter pessoas que também, sei lá, não tem muita afinidade. E você vai ter que encarar essa situação, não tem jeito, né? E fazer daquele momento um momento que seja agradável para o nosso crescimento. Então nós temos escolhas, eu posso conviver bem com você ou eu posso não conviver bem com você. Então eu tenho uma escolha que eu vou ter que fazer em conviver com pessoas e dependendo da escolha que eu faço, eu posso ter um dia melhor ou um dia pior, né? Então essa pandemia aí talvez seja um grande aprendizado para todos nós. Ou melhor, podemos tirar um grande aprendizado, né? Porque, na realidade, acho que são ciclos que a humanidade passa, né? Ciclos de crescimento, de desenvolvimento. E acho que nós chegamos a um aspecto moral muito grande agora para a gente iniciar um processo novo na nossa vida. Então, se a gente... O que você acha que vai mudar, Caetano? Eu, assim, se a gente, por exemplo, a gente tinha uma vida muito corrida. Nós deixamos de ter essa vida corrida e a vida continuou. Mas será que quando tudo isso não passar, a vida não volta a ser corrida? Então, eu acredito assim. Talvez para alguns não. Eu acredito assim. Muitas pessoas vão amadurecer nesse período. Talvez outras precisassem de um período muito maior. E talvez outras nem vão amadurecer nem tão cedo, né? Às vezes, quanto maior a dor, parece que melhor a condição da pessoa de modificar até então o que ela vinha fazendo. Então, eu acredito que vai trazer grandes mudanças, sim, grandes mudanças. Então, hoje a gente vê nas questões das empresas, por exemplo, o tal do home office, que já se fazia algumas empresas, mas você passou a fazer de uma forma mais contundente, né? Agora não tem como você trabalhar na empresa e você vai ter que ficar preso lá dentro da sua casa, conviver com a sua família. E a empresa vai entender que até ela está tendo um benefício com isso. Parece que o funcionário trabalha mais, rende mais e a empresa gasta menos. Eu vou te falar uma coisa, eu como professor da Universidade de Santa Cecília, eu estou trabalhando muito mais em casa do que se estivesse vindo aqui na universidade. É verdade, mas a pesquisa é exatamente essa. Quando porque o senso de responsabilidade é muito grande. E talvez essa pandemia é para que a gente assuma essa responsabilidade de cada um. Então, hoje a gente está aqui, cada um fica distante do outro, cada um toma os seus cuidados, usa máscara, a questão da higiene vai melhorar muito mais, os cuidados são muito maiores. Então, haverá um amadurecimento, sem dúvida alguma, na humanidade, né? Aquelas países que estão super desenvolvidos, estão passando pelas mesmas situações de dificuldade que um país de terceiro... Até pior, né? Até Você pega pior. os Estados Unidos, tem muito mais casos. Tá muito... Então, é assim, está nivelado, né? A solidariedade, ela tem que ser colocada em prática. A caridade vai fazer parte agora do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa... Aumentou a solidariedade, né? Esse vai aumentar. Ponto, né? Não vai aumentar não, aumentou já durante a pandemia, né? Olha... Sempre em casos de calamidade, catástrofe, sempre a solidariedade aumenta, porque as pessoas vêm ajudar, né? Mas veja bem, eu vou citar um caso lá de um aluguel que eu pago. A dona do imóvel me ligou e falou assim, Caetano, vamos fazer uma negociação, eu vou cobrar metade. Partiu dela, eu não precisei ir em busca disso. Então, essa pessoa ela está desperta para o mundo, para enfrentar as dificuldades do mundo. Enquanto que outros, às vezes, não quero fazer nenhum tipo de negociação. Esse está morto para as coisas do mundo, esse está pronto para iniciar um processo de sofrimento. Então, eu vejo assim, Jadir, vai despertar muito esse lado emocional, aflorar nas pessoas, tanto umas que não conseguem controlar isso, e às vezes espanam mesmo, tendo crises, surtos, transtornos por ficarem em casa, e até outros que vão iniciar um processo de tomar conta dos outros.
aquele que vai ser um modelo, uma referência de calma, de segurança, de confiança, de não ter medo. Então, vão ser afloradas essas questões emocionais. E a gente torce para que a gente esteja num quadro de segurança, de confiança, e não percamos as esperanças em dias melhores, né? Com certeza. Mas isso que você falou, esse ponto da solidariedade, Caetano, eu achei bacana, porque eu vi até no Rio de Janeiro, ontem eu vi numa reportagem, de um aplicativo, um jovem que fez um aplicativo de quem poderia oferecer ajuda para o seu vizinho. O cara fez um aplicativo, Isso. as pessoas foram baixando, ele tem mais de 5 mil já pessoas que se cadastraram no aplicativo dele, onde ele não cobra nada no aplicativo, ele fez de graça, então todo mundo se inscreve de graça, então tem os que oferecem ajuda, diversos tipos de ajuda, de cortar cabelo, de fazer compra no supermercado, de levar alguém para o médico. Cada um ofereceu o seu tempinho de alguma maneira para os outros. Eu vejo... E por incrível que pareça, tem mais gente oferecendo do que gente pedindo. É. Olha que interessante. Então, está despertando esse sentimento nas pessoas. E o Brasil é um país interessante nesse aspecto por conta da miscigenação. A miscigenação traz essa Temos condição. todas as etnias aqui, né? Ela traz essa condição para a gente de entender, de compreender, de ser diferente, de ser um pouco mais apaziguador, mais sereno. Temos essa condição. É própria daquele que mistura muito, porque ele foi pegando um pouco de cada um, da cultura. Não, nesse aspecto você tem razão, mas eu acho que politicamente o Brasil está efervescendo nesses últimos tempos, né? Então, agora é a hora de ter calma, né? Então, nós vivemos num Estado democrático de direito. Essa é a frase mais bonita que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Todo mundo, a gente fala, nem sabe, mas vamos reproduzindo. Assim, se eu não gosto do meu síndico que está dirigindo o meu prédio, numa próxima eleição, eu me candidato como síndico. É muito simples a coisa. Porque você atirar a pedra é fácil. Você criticar é muito fácil. Você falar mal é muito fácil. Agora, você botar a mão na massa e começar, vai trabalhar, vai resolver as suas questões, aí que é o problema, aí se encontra o grande desafio do ser humano. Porque o ser humano fica sempre esperando que alguém resolva os seus próprios problemas. Então, essa questão de polarização... E olha, aqui é interessante, viu, Jadir? Vai terminar o bloco agora ou não? Não, pode falar, pode falar. Eu estava voltando esses dias do centro e era à noite... Deixa claro, do centro da cidade ou do centro espírita? Do centro espírita, que é no centro da cidade. Então, as duas coisas. As duas coisas. Tá. Eu estava voltando com um amigo nosso, o João, e aí eu vim reparando todos os restaurantes fechados, bares fechados, baladas fechadas. Está tudo fechado. Olha só. Então, assim, os comerciantes passando apuro, dificuldade, né? A gente sabe que existe um mundo espiritual vivo. Um mundo espiritual vivo. E que precisa da gente para poder eles se alimentarem das suas necessidades. Então, por exemplo, tem muita gente que desencarnou alcoólatra ou com problema com droga e que precisa usar. Fica preso Sente aqui, necessidade fica disso. preso no Com planeta. o fechamento dos bares, balada, tudo, parece que não tem mais bebida, assim. Parece que não tem mais balada, não tem mais, ou não tem droga, tanto naquela quantidade. Então, aquela espiritualidade que vivia em função disso, existe também todo mundo encarnado que vive em função disso, ele deu um break aí. Eu estava conversando com um amigo meu, um paciente, aí ele falou, Caetano, eu tô há 30... Ele gosta de ir no bar todo dia tomar uma cerveja. Eu estou há 30 dias sem ir no bar. Eu estou há 30 dias sem tomar cerveja, porque eu gosto de tomar no bar. Não pode ser em casa, tem que ser no bar. Aí ele fala assim, eu não estou mais sentindo falta da cerveja. Então, na realidade, Jadir, eu vejo assim, esse movimento todo, ele veio para trazer grandes ensinamentos para a gente. Vai depender de como a gente encara isso. Se a gente achar que é a maior desgraça do mundo, nós vamos ficar reclamando para a vida e acusando os outros. Agora, se eu pegar isso e começar a desenvolver dentro de mim uma defesa, quer dizer, eu vou passar a me relacionar bem com as pessoas, eu vou ter uma vida mais regrada,
e assim por diante, eu com toda certeza, eu vou ser uma pessoa muito melhor no dia de amanhã. Muito mais calma, serena, confiante, né? Então, até nesse aspecto, eu acredito que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E muitas pessoas vão pensar em fazer alguma outra coisa para poder sobreviver. Mas eu estou contigo naquela tua explicação do início, onde você disse que talvez tenhamos 3 tipos de pessoa. Aquela que vai tirar alguma lição disso e vai mudar a sua postura. Temos aquela que talvez precisasse um pouco mais do sofrimento para mudar, mas muda. E temos uma terceira que não adianta, vem o que vem, é que ela não vai mudar nunca, né? É verdade. Então vai depender de cada um, né? Vai depender de cada um. Eu vejo lá, por exemplo, a gente tem, na instituição, a gente atende os moradores em situação de rua, né? E agora foi fechado a instituição, porque não pode ter aglomeração. Certo. Então, esses moradores em situação de rua, eles vão buscar também uma solução para os seus problemas. Eles vão buscar um alimento, eles vão ter que se virar para poder, porque a dificuldade é para um empresário, mas a dificuldade é para uma pessoa que se encontra em situação de rua. É para que cada um encontre dentro de si alternativas para sair daquela condição. Eu tenho que sair dessa condição de situação de rua. Então, o que chamou a atenção foi que a prefeitura fez um trabalho fantástico aqui. O Bom Prato, ele estendeu as suas refeições, aumentou a quantidade de alimentos e deu possibilidade dessas pessoas se alimentarem. Aumentou a quantidade de vagas para dormir, para tomar banho, para ganhar roupa, isso, aquilo, dentro da própria prefeitura. Eu faço aqui, Jadir, eu dou os parabéns ao secretário de Desenvolvimento Social, o Carlos Mota, o Cacá, que desenvolveu um trabalho fantástico. E temos também o albergue noturno, que também, faz um trabalho maravilhoso aqui de Santos, o albergue noturno. E vou te dar uma informação, está sobrando vagas. Está sobrando vagas, atenção isso. Né? Porque também, às vezes, as pessoas que se encontram numa situação de rua, elas não querem obedecer horários, não seguem regras. Não seguem regras. Então, serve para todo mundo isso. Para todo mundo. Então, eu falo para as pessoas, você vai ficar na rua até quando? Até quando você vai ficar na rua? Você quer que alguém te dê um trabalho de gerente do banco, do Bradesco, é isso? Você quer? Porque a pessoa, ninguém quer ralar um pouco, né? E aqueles que querem ralar, conseguem. Eu tenho pessoas que vão até hoje no meu consultório e levam o olerite ou a poupança, mostrando quanto eles guardam por mês. E eram pessoas que utilizavam crack. Eram pessoas que estavam em situação lamentável. Mas ele fez uma proposta, um desafio de vida. Então, essa pandemia é o grande desafio da humanidade de renovação íntima, né? Com certeza. Caetano, lá vocês estão fazendo um live agora, né? Isso. Todo sábado. Nós estamos assim quase todos os dias. É que aos sábados... Aos sábados é que eu recebo a propaganda. No sábado nós temos um programa chamado Nas Redes da Caridade. Eu aproveito aqui e faço uma propaganda, né? Claro. Nas Redes da Caridade. Primeiro iniciamos com o Dr. José Nilson Nunes Freire, que fala, ele compôs um quadro chamado Diário de um Médico Espírita, onde ele conta causos muito interessantes, engraçados. Vou chamá-lo então. Esclarecedores. Vou trazê-lo a semana que vem então. Ele está, eu juro por Deus, é só você olhar, ele já tem mais de 250 casos. É mesmo? É. Vou trazê-lo aqui para contar os casos. Ele deve ter caso contigo, com você não, comigo. que contou a respeito de você. É muito interessante isso, que ele tem muitos casos que vão esclarecer as pessoas. E aí depois nós acabamos gravando um dia, eu fui assisti-lo, e aí iniciou esse Nas Redes da Caridade. Mas é interessante que os grupos de estudos da instituição, eles passaram a fazer lives todos os dias. Então veja bem, Jadir, olha uma coisa interessante. Antigamente se concentrava dentro do centro espírita, ou dentro da igreja, né? Ou dentro de um templo budista, seja o que for, aquele grupo de pessoas. Hoje, essas pessoas se encontram na sua casa, fazendo lives para um tanto enorme de pessoas. É como se multiplicasse essas correntes do bem. Então, está sendo, nesse momento, acharcado as redes sociais de coisas boas. Nesse momento. Então, nós estamos entupindo aí para poder, aquelas coisas que não são tão boas, educativas,
elas não ganhem mais espaço. Essa talvez seja a grande sacada para que a gente encharque esses meios sociais de coisas boas, né? Legal. Eu gostei que você me deu uma ideia, então vamos trazer também o doutor Zé Nilson aqui para falar disso. Contar uns causos pra gente. Ele vai contar. Ele vai contar. Legal, Caetano. Caetano, agora sim, a gente está em cima do momento, okay. Da hora. A gente volta então rapidinho com o doutor Caetano, é bem rapidinho mesmo, para a gente continuar o nosso bate-papo. A gente volta já. Convidado de hoje é o cirurgião dentista, o doutor Orígenes Caetano de Santos Bastos, falando sobre karma coletivo ou o que a gente quiser aqui no nosso bate-papo, né? E esse bloco é um oferecimento do terapeuta Alberto Santini Filho, que acaba de inaugurar em Santos, mas está fechado por causa da pandemia, né? O seu novo instituto e com ele traz todas as técnicas de tratamento que ele já atua em São Paulo desde a década de 90, há muitos anos atrás. Aqui em Santos ele estava atendendo só com ortomolecular, mas agora ele trouxe tudo, né? Ele traz não só ortomolecular, né, com eficiente reposição de oligoelementos via derme, como também ele faz agora aqui em Santos a acupuntura, que ele faz desde a década de 90 em São Paulo, a acupuntura, micropigmentação capilar, micropigmentação de areolas, né? Camuflagem de estrias e cicatrizes, o BB Glow, que é um tratamento facial incrível, que é uma novidade no Brasil, veio dos Estados Unidos, e também faz tatuagem. Tudo isso no Instituto Alberto Santini Filho. O Instituto fica localizado na rua Júlio Conceição 209, que é paralela à Avenida Ana Costa, né? Mas para você agendar uma avaliação, para conversar, tirar dúvida, é só ligar no 3232-1909. Vou repetir, 3202-1909. Doutor Caetano, o que vocês têm discutido nas lives diárias? Bom, a gente continua com os estudos, né? Só que como essa pandemia, então a gente sempre vai buscar assuntos que são relacionados. No quinto livro que o Allan Kardec escreve, aliás, o primeiro livro fez aniversário agora de lançamento, certo. 163 anos. Olha como é novo o Espiritismo, 163. Na verdade, o Espiritismo sempre existiu, né? Ele foi o grande codificador, né? É isso, assim, né? Sempre existiu o conhecimento, ele codificou, ele colocou, né, em obras. E então, dia 18 de abril de 1857, ele lança essa primeira obra, o Livro dos Espíritos. Olha que engraçado, o livro são dos espíritos. Os espíritos são católicos, protestantes, ateus, o que for, né? Então é para todo mundo conhecer. Não é que é para todo mundo se tornar espírita, mas para todo mundo saber que a imortalidade da alma, a morte não existe, que a reencarnação é um fato, é uma lei biológica, existe uma lei que é da ação e reação. Nós temos um modelo a ser seguido, que a gente não encara Jesus como aquele religioso, místico, mas é aquele espírito mais evoluído que passou na Terra. Então a gente seguir as orientações, o comportamento, né? Não é para se tornar anjinho, não, mas para que a pessoa se torne uma pessoa cada vez melhor. São as leis universais, né, Caetano? E temos também, entre aspas, o que nós sabemos é de um Deus único, que são manifestações através de leis naturais, né? Que ele vai colocar lá no livro terceiro, no livro dos Espíritos, que vai falar desde a lei de criação, conservação e destruição, que é uma lei da natureza. Uma das coisas que está chamando muita atenção da gente agora é a questão da morte, porque ficou muito próxima da gente a morte. Ficou muito próximo, a gente tem medo disso, né? E é uma das coisas que a gente tem mais certeza na vida é a morte. E a gente não sabe... Diz que é a única certeza que a gente tem, né? Que vai morrer. E a gente tem até dificuldade em conversar sobre morte. Então, quantas pessoas no passado, eu me lembro disso, você me fez lembrar que a pessoa jamais falava a palavra câncer. Porque tinha medo que atraía o câncer. Né? A palavra já dava medo. Dava medo. Então, assim... Então, o Allan Kardec, no quinto livro, que é a Gênese, lá no final, ele vai falar sobre os tempos são chegados. E vai falar dessa mudança que vai acontecer, que a gente sai de um planeta de provas e expiações. Provas são provas que nem a gente estuda na escola e faz prova para provar
para a gente e para o professor que nós sabemos a matéria. Então, nós estamos provando aqui experiências como homem, como mulher, experiência como marido, como mulher, como professor, como físico, como jardineiro. Nós estamos provando na beleza, na riqueza, na pobreza, na miséria. São experiências que nós estamos passando, que até nós podemos declinar e chegar a determinado, não aceito. E expiações é aquele que você não tem como. Olha, você vai nascer com uma deficiência visual, uma deficiência física, uma paralisia cerebral. Caetano, isso é determinado ou é escolhido pela própria pessoa? Eu acredito que quanto a pessoa vai ficando mais desenvolvida na parte espiritual, ela tem chance de escolher. Tá. Enquanto não, a pessoa não tem muito discernimento, Entendi. É como se ela obedecesse aí. Né? Então, e a expiação não tem como você desobedecer, entre aspas. Você vai ter que enfrentar aquela situação. Então, a Terra é esse planeta que, dentro do processo evolutivo, é o penúltimo da escala evolutiva, segundo os espíritos apresentam. E a gente se acha alguma coisa. Nós estamos no penúltimo da escala evolutiva. Nós acreditamos que só a Terra, desses 200 bilhões de universos que tem, os espíritos... só aqui tem inteligência, só nós somos os seres inteligentes do universo, né? E somos feitos de carne que apodrece. É uma coisa, uma evolução ainda bastante primária, né? Mas sempre que eu ouço assim, que nós somos o penúltimo da escala, eu sempre me pergunto, mas quantos tem, né? Que a gente quer saber até onde você pode chegar. Na realidade, eles falam assim, eu acho assim, quando você vai aprender a ler, na nossa época, era A, E, I, O, U, não é isso? O abecedário, as vogais. Então, o Espiritismo, ele é o abecedário ali da realidade espiritual. Então, os Espíritos apresentaram para a gente, assim, coisas bem simples. Olha, você é um espírito que você está nesse corpo, você tem um corpo espiritual, que quando morre o corpo físico, você se encontra numa outra dimensão com o teu corpo espiritual, né? Que é uma outra matéria que quintessenciada, a gente não tem ainda como mensurar isso, né? Está além da nossa compreensão. Além da nossa compreensão. Então, e a gente vai passar por estágios de crescimento, de experiências, até você sair dessa planeta de provas e expiações e ir para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é aquele que vai regenerar aquilo que não está muito certo, não estava muito bom. Nós estamos com um aspecto moral ainda muito atrasado, você vê, planeta que tem guerra, que tem ódio, que tem raiva, que ainda tem vingança, ambição, que tem disputa, né? De poder. Então, é típico de pessoas que ainda somos atrasados. E nessa regeneração, nós vamos passar um período muito grande, né? Sei lá quantos mil anos aí nesse período. E depois nós vamos ter um planeta ditoso ou feliz, até um ser angelical. Então, nós estamos nessa trilha aí. Nessa trilha, nós temos ainda, eu vejo assim, Jadir, nós estamos usando a matéria, para nos manifestarmos em mundos materiais. Vai chegar um dia que a gente não vai usar mais a matéria. Apenas energia. É só energia. Então, vamos imaginar, nós vivemos um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, nós estamos vivendo nesse período aí, e ainda é um planeta de provas e expiações. Então, olha quanto tempo vai levar ainda para a gente chegar num espírito ditoso, feliz, ou espírito puro. Puro o que é? Não tem impureza, não precisa de matéria, né? É um espírito já totalmente voltado para o bem. Então, leva muito tempo. Então, para a gente sair da matéria e iniciar só a fase de espírito, por exemplo, nós sabemos todo o funcionamento do nosso corpo. Daqui a pouco a gente vai começar a iniciar o estudo do nosso corpo espiritual, para um dia iniciar o estudo do espírito, a questão psicológica do espírito, né? Dá para a gente mensurar isso? Não tem como, né? Nós estamos bem na fase inicial. Estamos saindo, por isso que a gente sofre, por isso que tem dor ainda, por ignorância, por má fé. Ainda nós temos uma condição um pouco primária. Mas já avançamos muito mais que há 150 anos atrás, onde a gente tinha mania de escravizar entre aspas, chamava uma pessoa de inferior, né? Então, Jadir, nós estamos estudando exatamente esse momento que nós estamos passando, esses tempos são chegados.
de renovação, onde a gente vai criar novas esperanças através de um esforço íntimo. Às vezes é um esforço você ficar em casa, não é tão simples assim. Tem pessoas que estão uma tolerando a outra dentro de casa, né? Ainda não tem um convívio tão fraterno. E vamos ter que aprender a conviver. Você respeitando o meu espaço, eu respeitando o seu espaço. E assim a gente vai desenvolvendo e podemos um dia até nos amar, né? Nós estamos, às vezes, numa fase de respeito. Às vezes eu vejo pais assim, que não têm muita afinidade com filhos e que agora, nesse momento, é o momento de você desenvolver, se aproximar, né? E mostrar a sua capacidade Entre de casais resiliência. também, né? Entre Casais em tudo, né? As nossas relações pessoais. Então, essa pandemia, apesar das mortes que vão ser provocadas, que faz parte desse processo. Já no início do século passado, Santos morreu metade da população de Santos. Metade da população, onde o Saturnino de Brito foi convidado a fazer o saneamento pelos canais. É como se hoje resolveu o problema, né? É como se hoje morresse 250 mil pessoas aqui em Santos. Isso é uma catástrofe mesmo. Com certeza. Né? Então hoje a gente tem recursos para saber, estudar, avaliar, fazer tratamento, isolar. A gente tem recursos, né? Então o ser humano desenvolveu muito a sua capacidade. Mas essa capacidade gregária, a sua capacidade emocional, ele ainda tem dificuldades. O Allan Kardec fala que um dos males da humanidade é o orgulho, né? E o egoísmo. Então, nesses momentos de pandemia, como você falou, o egoísmo vai ter que ser deixado de lado, porque eu vou precisar ajudar o outro da mesma forma que eu preciso ser ajudado. Né? E o orgulho, você se achar alguma coisa, meu filho, nesse momento, daqui a pouco você pode estar lá no respirador e pronto. Né? Então não tem mais aquele que é dono disso, que o cara é esse, aquilo, né? Pois é. Você está usando várias vertentes para analisar esse período de pandemia. Outra que eu queria acrescentar também é a paciência, né? Porque a gente tem que aprender a ter um pouco mais de paciência. Porque a ciência da paz, né? A ciência da paz. Né? Assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho, às vezes, dificuldade até em me concentrar mesmo. É uma das coisas que eu venho buscando para você meditar, né? Refletir. Então, precisa ter essa questão de paciência consigo mesmo. Primeira paciência que você tem que ter com você. Então, nesse momento, assim, eu sou uma pessoa bastante agitada, eu vi que, olha, dá para ficar mais calmo. Não precisa entrar naquele pânico, aquela correria, o desgaste do dia a dia. Que às vezes você até gosta disso, porque você até se acha, talvez, alguma coisa. Isso vai muito do nosso temperamento, né? Então, agora, essa reclusão, esse isolamento, ele permitiu que você passasse a voltar para dentro de si. E talvez seja um dos maiores medos que a gente tenha, vasculhar a nossa intimidade e descobrir quem você é. Não é interessante isso? É interessante, né? É descobrir quem você é. Quais são seus propósitos de vida? Quais são seus objetivos de vida? Não eu como dentista, não, nada disso. Mas como pessoa. O que você deseja da vida? Você quer se tornar o que na vida? Quem? Uma pessoa melhor ou quer continuar sendo esse cara? E pensando assim, o que passou, passou, né? O que passou, mas para frente, olhando para frente. Sempre. Né? Quem serei eu daqui para frente? Porque nós temos essa mania, porque é sempre a culpa, né? De olhar para trás, os erros, as mazelas. E uma coisa que hoje a gente tem muita maledicência de falar isso dos outros. A gente tem uma dificuldade de fazer esse severo conosco, né? Fazer essa autoanálise. Com o outro é fácil, né? Mas com a gente mesmo. E não aceitamos quando alguém fala da gente. Não, ficamos bravos. Ficamos bravos. Caetano, chegou o momento de eu fazer aqui 3 comunicados, tá bom? Favor. Da agenda do Fronteiras da Ciência. 3 coisinhas que eu queria que você prestasse atenção, rapidinho. E eu vou entrar então já com a agenda, começando com o Núcleo de Estudos sobre a expansão da consciência para o desenvolvimento humano, da Natália Ramos. Você sabia que existe uma máquina capaz de realizar a leitura do seu campo energético e ainda emitir um detalhado relatório sobre a sua condição de saúde física e emocional?
Agora em Santos, importado da Rússia, a máquina de bioeletrografia. Agende sua sessão e descubra como anda a sua energia com a fotografia do campo energético. A máquina você vai ver aí, né? Essa aí é o equipamento, eu passei por ele. Ele faz uma leitura incrível de você como um todo. É incrível mesmo. O relatório que a máquina faz de você é uma coisa fantástica. Eu até descobri coisas que na época não tinha quando fiz o exame, que agora vieram a acontecer porque já estava mostrando no meu campo bioenergético. Essa é aqui em Santos, a Natália Ramos e o Tiago Correia, né? Inclusive falando que ouviu no Fronteiras da Ciência, tem 40% de desconto, viu? É só falar do Fronteiras da Ciência, tem 40%. Para agendar o equipamento é no 97422-5174. Eu vou repetir, 97422-5174. Se você perdeu, não conseguiu anotar porque não tinha canetinha, vai estar no site do Fronteiras da Ciência. Terceiro recadinho vem do Templo Evandro Oxo, que esteve aqui comigo a semana passada. O atendimento dele é particular online através do oráculo de Ifá, que é jogo de búzios, muito legal. Curso intensivo de Ifá e outros saberes online, ele está dando curso online. A filosofia dos orixás e seu desdobramento em outros estudos e tradições, como astrologia, budismo, yoga, psicologia, meditação, entre outros. Reserva antecipada. Também vai ter o curso com o professor Obafemi, dos Estados Unidos, presidente da escola Orixá Lifestyle dos Estados Unidos, que ministrará curso e fará consultas no próximo semestre, tá bom? Também diversos cursos, tais como de rituais e tradições africanas, e sonhos e suas interpretações pelo sistema Ifá e Junguiano, estilo de vida orixá, sobre sua escolha pré-natal e adivinhação. E também o novo livro do Evandro Oxo, Em Domicílio, A Ciência Espiritual Orixá e Ifá, disponível em todas as plataformas digitais. O templo dele, fechado por enquanto, fica na rua Senador Azevedo Júnior, 475 Praia Grande. O WhatsApp 99-126-1598. Tomou nota? 99-126-1598 no Facebook, página Evandro Oxo. Terceiro e último recadinho vem da Escola Santícia de Astrologia, que comunica que ministrará cursos todos em formato online. No dia 27 de abril, curso Dinâmica de Interpretação. 5 de maio, início do curso Astrologia Básica 2. O roteiro, planetas nos signos e casas, aspectos astrológicos, dignidades, signos nas cúspides e regências, iniciação em aspectos, regente do tema, planetas angulares. E também estão mantendo em atendimento online um mapa astrológico, previsões, sinastria e tarô. Informações no WhatsApp 99-746-7839. O local da escola é Rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga Santos. Também tem o telefone 3284-9714. E pode acompanhar pelas redes sociais, escolasantissadastrologia.com.br, no Facebook Escola Santista de Astrologia e no Instagram, @ESAastrologia. Se você perdeu qualquer informação de rodapé, da agenda, não conseguia anotar, não tinha canetinha, me interessei por alguma coisa, entre no site do Fronteiras, fronteirasdaciencia.com.br, e depois que você entrou no site, clique em Agenda da Semana, tá bom? Voltamos já com o Dr. Caetano, é rapidinho. Estamos já no nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o cirurgião dentista, meu dentista por sinal, Dr. Orígenes Caetano de Santos Bastos. O tema é sobre karma coletivo, mas a gente vai deslizando na conversa. Eu não gosto eu nunca gostei de seguir uma linha, né? Eu lembro que quando comecei aqui na televisão, você foi o nosso parceiro, ajudou a idealizar o Fronteiras há 22 anos atrás, já, Caetano? Isso. 22 anos atrás. No começo tinha um esqueminha muito certinho, muito bonitinho, né? Quando o assunto tá ficando bom, buzinava na minha orelha assim, volta pro texto! Aí eu tinha que voltar pro texto, mas tá ficando bom, né? A volta pro texto. Até que chegou um dia e falei, não, vamos seguir a conversa, você não fica muito certinho. Foram várias fases, né? A gente vai aprendendo, assim, a gente vai aprendendo. Eu acho muito interessante. Eu me lembro, não sei se eu posso aproveitar o espaço. Claro. Logo na primeira vez que o Jadir nos convidou, e a gente não tinha nenhuma experiência, nada, né?
E aí Nem eu e nem vocês, né? Ninguém. E aí eu falei, Jadir, eu vou contar uma história. E aí no meio da história eu errei a história. Aí eu falei assim, Jadir, errei. Eu não lembro dessa. Eu errei. Ele falou, vai, continua. Aí eu falei, mas... Estava ao vivo já? Não? Foi, ou já era? Não, não era. Era gravado. Era gravado. Mas imagine, 22 anos atrás, para você voltar, as dificuldades, tudo deve ter um custo lá. E a gente achando que na televisão tudo corta, vai, volta, eu pensei que fosse dessa forma, né? Mas foi muito engraçado que aí você falou, não. Aí, mas teve que, eu acho que eu insisti tanto, aí você falou, tá bom, vamos voltar. Aí você falou assim, Caetano, não tem nenhum problema, pode continuar. Não, acho que no sentido de, opa, desculpa, errei. Né? Mas eu não tive a artimanha para poder sair daquele quadro. E você falou, não, Caetano, vai. Não, provavelmente não era assim. O que eu quis dizer era para você, não tem nenhum problema de você, opa, errei. Sim, entendeu? Sim. Falar, vamos voltar aqui. É verdade. Não precisava fazer o corte e tal. É verdade. Vamos continuar, a gente vai conversando. Eu estava naquele padrão, né? Fixo, assim, rígido, né? Mas a gente foi. Mas deixa eu falar de outro assunto. Vocês lá no Luiz Monteiro, no centro, vocês fazem vários trabalhos, né? Quais são os trabalhos que vocês fazem, Caetano? Deixa eu só para deixar claro que o Luiz Monteiro, ele é participante, você, vários amigos nossos conhecidos. Isso. Você tem o José Nilson. Tem o que não está mais aqui em São Décio, que foi para Campo Grande. O Ricardo Salom, o doutor Fernando Guimarães. O Fernando Guimarães, a esposa do Fernando também começou. Flávio Brown tá? O Flávio, ele vem depois pela Associação Médica Espírita, ele é de uma outra instituição, mas ele é da AME, é o presidente da Associação Médica Espírita. Flávio Brown, médico psiquiatra, que vem aqui da sua colaboração, né? E então o centro, você queria falar, ele vem passando agora, nós tivemos que encerrar as atividades por conta das recomendações do Ministério da Saúde, e a gente tem os trabalhos principais, por exemplo, voltado com os moradores em situação de rua, né? Que foi um problema sério isso aí, por conta que você vai fechar, as pessoas precisam se alimentar, elas tomam banho lá, ganham roupa, tem todo um atendimento, um acolhimento lá das pessoas, dos voluntários. E aí, puxa vida, tentamos modificar no começo, passa para um lugar, vai para outro, mas não teve jeito. Sempre havia aglomerações. E aí até que nós tivemos que encerrar mesmo. Encerrar? Quando você encerrar, é temporário. Temporário. Senão, o Ismênia de Jesus, ele continua dando naquelas pessoas que estão cadastradas com ele o almoço, né? Mas aí eu tive o cuidado de poder fazer as minhas andanças ali pelo mercado municipal, que é onde nós atuamos, né? E fui ver o trabalho da prefeitura, do qual eu falei lá no primeiro bloco, e vi que a prefeitura está com um trabalho muito bom para acolhimento, atendimento a essas pessoas. Inclusive, esses dias eu levei um casal, que a filha dele foi ganhar uma cesta básica com ovo de Páscoa, na Páscoa agora, que a prefeitura disponibilizou para cada aluno. Assim, eu não estou fazendo nenhuma propaganda, mas eu estou falando do trabalho da ação social que o Cacau, o Carlos Mota, vem desenvolvendo, que é um trabalho muito bom, significativo e que ajuda muitas pessoas. Mas algumas pessoas lá inconformadas falam, Caetano, precisamos ajudar essas pessoas. Eu falei, olha, enquanto instituição não dá, mas enquanto pessoas, individualidade, vai ajudar. Então eu sei que tem grupos aí, a gente de alguma forma ajuda, dando alimentos, e as pessoas estão saindo aí dando a sua contribuição. Mas aí a gente tem a República dos Idosos, isso que eu ia te perguntar, que ela continua funcionando. Esse é o mais recente, né? Esse é o mais recente, tem um ano e vai fazer daqui a pouco. A última vez que você esteve aqui, o ano passado, você já falou da República para Idosos. A República dos Idosos, Dr. Roberto Brolio, onde a gente tem lá funcionários, tem desde uma assistente social, uma psicóloga, uma merendeira, uma cozinheira, 5 profissionais. Uma pessoa responsável Como vocês estão mantendo esse agora? Então, esse aí a gente tem um quadro de sócios, de colaboradores. A pessoa liga lá, depois eu posso dar o telefone. Então vamos dar já. Aí Vitor, a gente tem o cartaz para a gente colocar no ar? Aí a gente, as pessoas podem ligar e fazer assim, ó lá, adote um vovô. Esse é
da República, né? Então, adote um vovô, seja Cuidar do solidário. idoso é tratar o próprio futuro com respeito, né? E o telefone para quem quiser ajudar é o 3223 3223-5635, né? Então, quem quiser ajudar pode ligar ali. Agora, quem quiser fazer uma contribuição voluntária, Então, anônima... isso que eu ia te perguntar, tem vários tipos de contribuições? Isso. Pode ser em dinheiro, pode ser em alimento, Isso. pode ser em seu tempo também. Não, a República não, Já porque tem. agora a República Tá. tem os funcionários lá. Tá. Então, como você está em época que ninguém pode, a gente não tem mais receita, nós não temos mais receita. Então, por isso que eu tô A receita perguntando. era os almoços, Como que vocês estão ajudando os vovôs, né? a receita era os almoços e era o bazar. Tá. Hoje a nossa receita é quem é sócio, por exemplo, da República do Idoso. E pode contribuir com quanto quiser. Ela tem lá quanto quiser, lógico, ela pode dar o que quiser. E tem eu estou vendo ali o Banco Bradesco, tudo, tem uma agência, a pessoa que puder fazer a sua colaboração, a gente vai ficar muito contente, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui então no site do Fronteiras também, tá bom? Pra Jadir, quem vai quiser, ajudar né? muito. Quem acessar, entra no nosso site, É. depois clique em Agenda da Semana, que vai estar lá também o cartaz. É porque uma coisa que aconteceu em nível mundial é que as pessoas deixaram de ter receita. Deixaram de ter receita. É verdade. Então, essas instituições, elas vão passar dificuldades, como todo mundo vai passar dificuldades. Então, a gente tem lá os funcionários que a gente precisa cumprir, honrar esses compromissos, né? Então, a gente sempre pede uma colaboração. Aqueles que quiserem conhecer a instituição, é Silva Jardim número 1, tem o telefone, vai estar aí no site do Fronteiras. E porque houve um... Sim, está sob a responsabilidade do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que tem as atividades normais dele. Sim, não, só para mostrar que é de confiança. Isso, claro. E que também, assim, ô Jadir, nós continuamos com os funcionários, a gente continua lá. Hoje em dia, a gente recebe alimentos, doações, eu posso até fazer agradecimentos para o Rotary Clube de Santos, que vem nos doando. O doutor Clemente, que também nos doa alimento. Nós recebemos alimentos de anônimos, né? E a gente passa também a ceder alimento para outras instituições. Isso que é interessante. Eu mesmo ajudo mensalmente o albergue noturno. Então assim, a gente tem muitas ajudas, mas nós vamos precisar nesse momento, por não ter nenhuma receita, somente de sócios e colaboradores, porque a nossa receita caiu 60%, e a nossa despesa ela caiu um pouco, porque não está sendo usado, mas a gente continua com os mesmos compromissos. Então, vamos jogar mais uma vez o cartaz, Vitor? Vamos jogar só mais uma vez para as pessoas pegarem o telefone. Esse apelo aí para as pessoas que puderem, né, nos ajudar, auxiliar, através de doação, contribuição, né? Está aí para vocês poderem... Então tá aí, para quem quiser ser sócio, ajudar os vovôs, né? Isso. É o 3223-5635, tá aí na telinha. E ajudando a República, você vai estar ajudando também o Luiz Monteiro de Barros, que tem os trabalhos com crianças, com famílias, todos ali do entorno, e com os moradores em situação de rua, do entorno ali na Vila Nova, né? Então, eu agradeço o espaço que você está dando para a gente aí, mas realmente é um apelo. A gente está aqui para ajudar a gente mesmo. Troca ideia, informações com outras instituições que também estão passando as suas dificuldades e estão dando os seus pulos aí para poder manter e cumprir, honrar com os compromissos assumidos, né? Então, da nossa parte, a gente... somente agradece aí você, Jadir, que tem sido... A Unisanta também colabora através da pessoa da Lúcia Teixeira, que mantém lá o nosso curso de informática com a Unisanta, é uma parceria que a gente tem. Uma parceria. Não sei se você sabe, mas a gente tem uma parceria. Os diplomas aí, vem todos da parceria o Luiz Monteiro de Barros, Unisanta. Que legal. Nós tivemos o encerramento de um curso de inglês agora de 3 anos. Que eles fazem tanta ajuda que a gente fica pensando. E a gente tem o nosso diploma, a professora da Universidade de Cambridge lá, e é uma parceria. Todos os alunos receberam diplomas e é uma coisa muito bacana que saíram muito bem informados e vão aí para o mercado de trabalho, para poder as pessoas ganhar em experiência. Legal. Então, o Luiz Monteiro ele tem várias frentes aí, não é só a parte doutrinária, mas e também social ali, no bairro Vila Nova, que é tão carente, né? Bacana. Caetano, vamos voltar ao nosso assunto então? Porque a gente está quase encerrando aí.
E eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que você recomendaria para quem está nos vendo, o telespectador, então, de tudo que nós falamos hoje, sobre a importância da reflexão nesse período, nesse processo que a gente está passando, para que a pessoa possa, então, quem sabe voltar diferente, fazer parte daquele, né? A gente separou, a gente não, você separou em 3 tipos de pessoas, aquela que vai aprender uma lição com a pandemia, voltará melhor, aquela que talvez ainda precisasse de mais tempo de pandemia para melhorar e aquela que não vai aprender de jeito nenhum, né? Ainda vai levar outras encarnações, outras vivências. Isso aí. Né? Mas para essa que pode estar... Eu vejo assim, né, Jadir? Esse é um grande momento. Tudo na vida a gente deve pegar como uma experiência para o nosso crescimento, né? Um modelo que vinha sendo feito por cada um de nós, essa correria, o imediatismo, a felicidade deste mundo, com as coisas deste mundo, aquelas coisas que a gente estava cheio de... estava com o mundo florido, mas com um vazio existencial, né? E isso aí... Excesso de materialismo, né? Levou o ser humano a uma depressão, a doenças psiquiátricas, a transtornos, a índice de suicídio entre jovens. Então, essa correria, essa falta de informação sobre as questões emocionais da pessoa estava fazendo muita falta. Com essa pandemia, é o momento de você fazer essa reflexão, parar, pensar, analisar. Nós que temos um conhecimento que nos auxilia muito, então é como você bebe de uma fonte que te faz bem e você quer passar para os outros. Não é nenhum fanatismo, nada disso, mas saber que essa realidade espiritual, você saber disso, e saber que existe uma justiça maior, que está acima de tudo e de todos, né? E que ninguém vai passar por uma situação que não seja necessária para o seu crescimento, e que essa situação talvez seja você o artífice, você que criou essa situação, talvez em épocas passadas, e hoje você está tendo a chance de passar novas experiências de dificuldade, de dureza, para o seu crescimento. Então eu falo para as pessoas, olha, você teve uma doença grave. O que serviu essa doença? O que mudou na tua vida? Se não mudar nada, é que você ainda está oco, está muito duro para a vida. Você precisa ser um ser mais maleável, um ser onde você vai criar resiliência. Porque a nossa questão emocional hoje em dia está muito frágil. As pessoas não suportam ter um não, as pessoas não suportam falar, olha, eu prefiro aquele fulano do que aquele outro Beltrano. Porque parece que se você dá uma opinião de uma pessoa e a outra gosta da outra pessoa, parece que o mundo cai. Não entendemos, deixa a pessoa a preferência dele, se é essa, qual é o problema? A gente não aceitamos certos posicionamentos, como se nós tivéssemos sempre a razão. Isso é um pouco do nosso orgulho, né? Achar que nós vamos resolver os problemas, nós que temos a solução para todos. Então esse vírus, uma coisa invisível, ele falou assim, olha, fica quieto aí, para um pouquinho, inicia esse processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento, ele é seu, é pessoal, e ele é intransferível. Mas uma coisa que eu ainda vejo, as pessoas ainda brigando muito por rede social, você acredita nisso? Por posicionamento político, por uma série de coisas. As pessoas ainda se degladeiam. Assim, ô Jadir, eu vejo assim, nas redes. Eu não participo muito, mas eu vejo assim, quando você não tem o que fazer na vida melhor, você vai ficar discutindo com o outro. Quando você arrumar uma coisa mais nobre na vida, uma coisa que dê sentido na sua vida, você vai ficar parado de discutir bobagem e vai cuidar da tua vida. É verdade. Eu vejo pessoas fazendo preferências para fulano ou beltrano, como se fossem as melhores pessoas do mundo, como se fossem salvacionistas. Quem salva a minha vida sou eu. Experimenta o Caetano não trabalhar todo dia lá. Experimenta eu não ser honesto, correto. Então, é você com você mesmo. Caetano, falando nisso, deixa eu dar seu telefone, pode ser? Do seu consultório?
para se Pode tiver ser? alguma dúvida. Se alguém quiser conversar com o Dr. Caetano, né? Desculpe interromper, porque a gente está quase acabando. Ah, tá. E eu quero dar seu telefone. Dr. Caetano, Origens Caetano, ele que é cirurgião dentista, é o meu dentista, por sinal, e que ele está me cobrando aqui. Eu tive uma série de problemas oftalmológicos, só trazer um pouquinho. Assim que melhorar, eu vou voltar. Né? A gente tem que continuar o trabalho esse ano. Então, o telefone do Dr. Caetano é o 3238-2131. Se quiser perguntar alguma coisa sobre o Luiz Monteiro, pode perguntar. Sobre como ajudar. Como ajudar também os vovozinhos, adotar os vovôs, né? Como adotar os vovôs, pode ligar para esse número também, que é o do Dr. Caetano. Né? Ou se quiser também um tratamento dentário com um bom profissional, que está aí na luta também. A ideia do telefone é sempre essa, que nós viemos aqui para falar sobre espiritismo, né? Para tudo, também. Então é que a gente possa auxiliar de alguma forma as pessoas que nos procuram com esses questionamentos. Mas você pode ter vários motivos para te procurar. Um deles também porque já tratamento já me ligaram falando com a Renata lá, olha, é para marcar uma consulta espiritual. A Renata é a secretária. É uma consulta espiritual, eu não dou consulta espiritual nenhuma, né? Mas a gente pode auxiliar, porque o conhecimento espírita possibilita-nos a auxiliar as pessoas das melhores formas possíveis. Né? Legal. Eu vou seguir o seu conselho aí, a sua ideia. Você me deu uma ideia de trazer o Dr. Zé Nilson para falar sobre os casos dele. Os casos mediúnicos. Casos pitorescos da vida, assim, né? Legal. E ele é uma pessoa que tem muita experiência, é um médico homeopata. A homeopatia proporciona isso, muita conversa, né? Para conhecer, também eu sou homeopata também, né? Para conhecer a pessoa, você precisa conhecer a pessoa, precisa conversar, né, Jadir? Perfeito. Vou convidá-lo. Vamos lá. Por sua causa. Então, bom, Dr. Caetano, meu convidado de hoje, uma pessoa que me ajudou a elaborar, criar o Fronteiras da Ciência há 22 anos atrás. Foi meu convidado de hoje. Sempre é um papo delicioso, sempre aprendo muito com ele. Ele tem muito aqui para ajudar a gente através do seu conhecimento. Agradeço de coração, viu, Caetano? Jadir. Boa e agradeço você, amigo telespectador, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.